Fala galera, aqui quem está falando é o Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje vamos falar sobre as guerras gregas contra os persas e do Peloponeso. Não vamos nos aprofundar muito nessas guerras, batalhas e tudo mais, vamos fazer um relato superficial para que você entenda. Como fonte, vou passar a importantíssima a Batalha de Salamina. Esse livro aqui que você está vendo, Barry Strauss, o combate naval que salvou a Grécia e a civilização ocidental. Muito interessante, recomendadíssimo. Vai falar com detalhes sobre as batalhas, Termópilas, sobre Artemísio, Salamina. Você vai curtir muito se você gostar de batalhas, tá ok? E junto recomendo também que você assista nossos vídeos lá sobre a série dos persas para você entender um pouquinho melhor o outro lado da moeda, né? Não só os gregos que estamos vendo nessa série, como os inimigos dele, os persas, para que você entenda quem foram esses camaradas que tentaram invadir a Grécia. Vamos fazer inicialmente um pequeno panorama para você ter noção dessa batalha. Se você ainda não assistiu lá os nossos vídeos, olha aqui, ó, vou colocar na tela, tá vendo aqui? O que era o Império Persa e o que era a Grécia nessa época. Olha a diferença do tamanho, era o maior império que o mundo já tinha visto contra um punhado de cidades-estados. Imagina um Leviatã desse se levantando contra o teu país. O que seria? Né? Um medo generalizado, né? Um desespero. Vamos colocar aqui o relato de Heródoto. Heródoto diz que Xerxes, se reunindo as tropas ali em Dorisco, na Trácia, ele coloca que havia 1.700.000 soldados de infantaria e 80.000 cavaleiros. Gente, será que era verdade? Isso é um absurdo, número estratosférico, né? 47 unidades de etnias diferentes, né? Soldados, desde gente lutando com armadura de bronze até pele de leopardo, soldado de espadas e lanças, até gente com porrete com prego. 10 unidades de cavalarias de etnias diferentes, até uma unidade só de camelos. Então imagina o que foi isso, né, gente? Hoje os historiadores não acreditam que esse relato de Heródoto seja 100% real, né? Porque é um número absurdo, né? Mas de 200 a 300 mil soldados de infantaria e pelo menos 75 mil animais, se acredita que seja um número razoável e bem verossímil, né? Então provavelmente havia ali entre 200 e 300 mil soldados de infantaria atacando a Grécia Antiga. Então nós vamos ver que o combate foi complicado. E do lado dos gregos nós tivemos na Batalha de Termópilas ali menos que 8.000 soldados. Então eram quase 300 mil aí enfrentando menos que 8.000 soldados. Olha o absurdo, né, gente? E no mar também você tinha 1.327 embarcações dos persas lutando contra, no máximo forçando muito, 350 dos gregos. Então realmente era a batalha de um monstro contra um anão, contra uma criança, né? Era um Davi contra um Golias. Vamos falar resumidamente sobre isso aí, só para você ter uma noção de como é que foi. O período que a gente vai cobrir nesse vídeo é de mais ou menos 500 a.C. até 350 a.C., quando nós vamos ter aí o início dos macedônios, terminando a época da Grécia Antiga. E aí vamos iniciar já a nossa série de Roma. Para iniciar o vídeo, a gente parte de onde a gente terminou, em Esparta e em Atenas. Mais ou menos 500 a.C., você tem o conflito com os persas. Como é que começou isso aí? Vamos falar das causas da guerra contra a Pérsia. Nós temos causas gerais e uma causa específica. As causas gerais são as seguintes. Você tem, primeiro, um contraste muito grande de mundos completamente diferentes. Você tem um império mundial, que era a Pérsia, com diversas culturas, com diversos soldados, com um pensamento completamente diferente, e cidades-estados gregas que, quando tinham um tirano, um rei, era uma pessoa dentro de uma cidade e pactuavam na mesma cultura, mas não tinham ideia de um imperador sobre todos eles, né? Cultuavam a própria liberdade, e isso vai ser muito importante no pensamento deles. Então, primeiro você tem um conflito de ideias. Outro ponto importante também é que os persas protegiam muito os fenícios, né? Você viu lá o nosso vídeo dos fenícios também e viu que o Império Persa conquistou a área que pertencia à Fenícia e tinha uma relação muito boa com eles. Então protegiam esses camaradas no comércio deles em detrimento dos gregos, das colônias gregas e da Grécia também continental, que estava se expandindo, especialmente Atenas, se expandindo no mar, né? Então acabou a moleza, era vantagem para os fenícios. Os gregos também não gostavam disso aí. E como causa específica, nós temos a cidade grega de Mileto, ali na Ásia Menor. Falamos também sobre a colonização grega na Ásia Menor no outro vídeo. Se revoltando contra os persas em 499 a.C. Nessa revolta eles têm a ajuda de Atenas
que manda embarcações ali para ajudar a colônia de Mileto, e dura até 494 a.C. a revolta. Os persas conseguem debelar essa revolta e massacram, destroem a cidade de Mileto e ficam naturalmente furiosíssimos com Atenas, porque como a gente viu lá no nosso vídeo de Atenas, os atenienses prometeram que seriam submissos ao Império Persa, mas como se viu nessa revolta de Mileto, não foi bem assim que aconteceu. Então Dario prometeu a si mesmo que ia massacrar os atenienses, vingá-los, porque como você viu no nosso vídeo dos persas também, os imperadores persas, a partir de Dario, Xerxes e os restantes, sempre foram muito orgulhosos e cada vez mais orgulhosos de si próprios, como sendo os grandes reis dos reis, os reis sobre todas as nações, enfim, o cara que podia qualquer coisa no mundo. E tinha gente desafiando eles. Quem que eram esses gregos? Então Dario queria vingança contra esses caras aí de Atenas e que eles pagassem pela ajuda que prestaram ali a Mileto. Preparou um ataque e foi lá para a Grécia continental, e aí travou-se em 490 a.C. a Batalha de Maratona. Os atenienses ganharam dos persas que lá chegaram, e isso foi uma grande desmoralização do Império Persa. Só que Dario nunca teve tempo para vingar ainda essa batalha aí, porque morreu no meio do caminho, e Xerxes também teve que enfrentar, o filho de Dario, algumas rebeliões dentro de seu grande império, e não conseguiu tão cedo ir lá na Grécia novamente, né? Preparou-se então por 4 anos a fio o maior exército que a humanidade já tinha visto, que foi esse que se apresentou ali em Dorisco, e em 480 a.C. ele marcha contra a Grécia, e aí o pau vai quebrar. Vamos ter duas batalhas importantíssimas acontecendo nos mesmos dias, ao final de agosto mais ou menos, uma nas Termópilas e a outra em Artemísio, né? Vão acontecer ao mesmo tempo, sendo que Esparta ficaria responsável pela defesa terrestre ali no Passo das Termópilas e Atenas defenderia o mar com suas embarcações ali em Artemísio. Nos dois lados era um número monstruoso, era um gigante contra uma criança. Então vamos dar só um relato breve do que aconteceu nessas duas batalhas que foram essenciais para que você hoje viva o estilo de vida que você vive. E em especial dois camaradas que lutaram contra tudo e contra todos para guerrearem contra os persas. Por quê? É importante notar que os gregos não estavam unidos. Muitas cidades gregas estavam do lado dos persas. E mesmo as cidades que estavam erguidas contra os persas, principalmente Esparta, Atenas, as grandes potências da época, havia muita dissensão interna. Será que a gente deve capitular para os persas? Eles são muito numerosos e tudo mais. E dois camaradas sempre bateram firme contra isso. Dos espartanos foi Leônidas, o rei Leônidas, e Temístocles dos atenienses, que virou estratego, general, sempre defendeu sua posição e realmente enfrentaram os persas como dois gigantes de frente a frente com um exército muito mais numeroso. Vamos falar primeiro de Leônidas e as Termópilas. Já falei um pouquinho dessa batalha lá no vídeo dos persas, acompanhe lá. Mas basicamente era um espaço estreito, uma montanha, espaço pequeno para se passar ali, que um número muito menor de soldados espartanos poderia lutar de frente a frente, não seria sobrepujado por um número muito maior de homens. Então foi a estratégia de Leônidas. É importante ressaltar aqui, gente, que Esparta não queria lutar para cima do Istmo de Corinto, não queria lutar fora do Peloponeso, porque era extremamente egoísta. Esparta queria defender o Peloponeso, queria lutar no Istmo de Corinto, que é esse espacinho pequeno que tem aqui. Mas Leônidas, um cara brilhante, ele queria defender a Grécia e não Esparta, e não o Peloponeso. Então ele juntou a sua guarda pessoal de 300 homens e foi lá combater nas Termópilas. E, é claro, soldados, infantaria, hoplitas de outras cidades-estado se juntaram à causa e foram combater junto com o grande Leônidas ali nas Termópilas. Mas Esparta, gente, foi extremamente egoísta e não mandou soldados para lá. Justificaram como um evento religioso que tinha, mas a verdade dos fatos, à luz dos fatos, vamos entender que não queriam ajudar. Queriam mesmo que destruíssem Atenas e queriam defender ali o Peloponeso. Mas Leônidas foi e mais ou menos conta-se aí uns 7.000 a 8.000 soldados lutaram ali nas Termópilas contra cerca de 300.000 soldados. Então era realmente para ser um massacre, mas vamos ver como é que isso aí aconteceu. Ao mesmo tempo estava lutando Temístocles em Artemísio. Vamos já falar de Artemísio. Na batalha de Termópilas,
Conta-se que durante 3 dias a fio, Leônidas e seus soldados conseguiram defender aquele passo das Termópilas ali, até que um traidor grego chamado Efialtes mostrou a Xerxes um caminho secreto, um atalho pelas montanhas, e Xerxes conseguiu passar ali por cima para pegar o exército grego por trás. Leônidas ficou sabendo disso e mandou que todos fossem embora, que só ficariam os espartanos ali. Então, só os espartanos e mais alguns que se recusaram a sair, a maioria foi embora mesmo, lutaram até a morte e morreram naquele lugar e foram homenageados por todas as gerações que vieram por defenderem as liberdades dos gregos, certo? O exército batalhou, sofreu, perdeu bastante soldado, mas enfim atravessou as Termópilas em direção a Atenas. Agora vamos ali para Artemísio, o que estava acontecendo nesses mesmos 3 dias. 1.327 embarcações triremes, 2 persas, que contavam aí navios egípcios, fenícios, de todas as etnias sob as quais o grande Xerxes mandava, estavam ali presentes naquela batalha. Mais ou menos 400 foram destruídas pelo mau tempo e por não conhecerem exatamente a geografia do ambiente ali. Xerxes apanhou muito, perdeu muitas embarcações, algumas batalhas travadas ali contra o Temístocles também, que era um cara excepcional, um grande estrategista. Perderam aí mais ou menos metade de seus navios, certo? Para uns 600 e pouco contra 350 dos atenienses. Mas Temístocles ficou sabendo que a Termópilas tinha caído, que os persas estavam avançando para dentro da Ática ali para destruir Atenas, e teve que se mandar picar a mula. Conta-se que Temístocles, na volta, na fuga ali de Artemísio, escreveu nas paredes, né, eram montanhas ali na costa, ele escrevia nas paredes mensagens em grego, falando pense na sua cultura, pense na sua liberdade, não lute contra seus irmãos e etc. Porque ele sabia que na frota do Xerxes havia diversas embarcações gregas, inclusive de colônias gregas que lutavam a favor do Xerxes. Então a ideia era que muitos traíssem a frota e ajudassem quando vissem que a batalha podia realmente virar na direção dos gregos. E aconteceu muito porque, como eu disse, Temístocles era um grande cara, grande general, grande estrategista, não só nisso aí, mas em muitas outras coisas. Se você quer ter uma noção do que foi Temístocles em toda essa situação aí, todas as causas que ele levantou a bandeira e foi teimoso, e graças a ele grandes vitórias aconteceram, leia o livro indicado ali no começo como fonte. Xerxes estava avançando sobre Atenas e os atenienses que chegaram ali um pouco antes tiveram que tomar a difícil decisão, inclusive muito fortemente sustentada por Temístocles, de abandonar Atenas, porque não dava para lutar ali, não tinha jeito, eles tinham que lutar mais para baixo. Então eles tinham que realmente abandonar a cidade. Fizeram isso, os persas chegaram até Atenas, pilharam, destruíram tudo, não tinha ninguém, destruíram os monumentos, os templos e tudo mais, arrebentaram com Atenas, mas o povo ateniense tinha fugido para Salamina, que é onde vai se travar vamos colocar como a batalha final. Tiveram algumas outras ainda, mas foi a grande derrota de Xerxes, a Batalha de Salamina, que dá até o nome, título do livro mencionado, em que o próprio Xerxes, rei dos reis, vendo aquilo ali, estava num pico olhando aquela batalha, viu que foi uma derrota fragorosa e se mandaram da Grécia para nunca mais voltar. Ficaram alguns generais ali que também morreram em algumas batalhas depois, 479, 478, mas a grande derrota que acabou com essa guerra de vez mesmo foi a Batalha de Salamina, tá ok? Terminou a guerra com os persas, voltaram muito desmoralizados, e esse foi um dos principais motivos para a derrocada do Império Persa. Por quê? Quando os povos submissos dentro do vasto Império Persa viram que um povinho minúsculo tinha conseguido vencer eles em batalha, todo mundo se revoltou ao mesmo tempo e os seguidores de Xerxes não conseguiram segurar a onda. Era muita batalha interna em todos os lugares, tá? Caos total. Confira o nosso vídeo dos persas, especialmente quando chegarmos em Alexandre no vídeo seguinte, para você entender o que era o desastre na Pérsia quando chegou lá Alexandre. Mas vamos focar na Grécia. Terminada a guerra com os persas, nós temos de imediato algumas mudanças. Atenas, que ficou de defender o mar, incentivou muito a construção de navios, especialmente Temístocles. Incentivou o povo a construir mais e mais navios para que se tornasse realmente uma potência marítima, um império marítimo. E acabaram se tornando cabeça de uma liga
chamada Liga de Delos, né? Que na verdade era uma coisa parecida à Liga do Peloponeso, que acontecia no Peloponeso, já falamos sobre no vídeo de Esparta. Agora nós temos a Liga de Delos, que é capitaneada por Atenas. Então temos uma grande potência naval, um império marítimo, né? Várias colônias ao longo ali principalmente do Egeu, mas também do Mediterrâneo, e nós temos uma potência terrestre que é Esparta. Não tinha como ser de outra forma, os dois caem na pancada, né? Duas nações muito orgulhosas que não queriam mudar seu estilo de vida acabaram se enfrentando. Temos aí no meio desse começo de batalha uma figura imponente, importantíssima em Atenas, que foi Péricles. Esse período aí entre a guerra contra os persas e a guerra do Peloponeso, alguns até chamam de a Era de Péricles, porque foi um tempo maravilhoso. Péricles combinou com Esparta uma trégua, uma paz de 30 anos. Na verdade, não duraria 30 anos. Isso aconteceu em 446 e durou até 431 a.C. Então não foi bem 30 anos, mas deu para dar uma segurada e Atenas se desenvolveu muito e muito e muito. Era uma época de ouro para Atenas. Foi o apogeu da Atenas clássica. Mas era inevitável, o conflito voltou, as duas caíram na pancada e vamos colocar que junto a Esparta e junto a Atenas lutavam diversas cidades. Então foi uma briga fratricida muito grande. Muitos gregos morreram, né? Estavam muito felizes com aquela guerra contra os persas, mas foi um momento muito triste, porque agora essa felicidade toda se transformou em angústia, porque eram irmãos se matando e uma cultura se destruindo, se aniquilando. Vamos dar um breve resumo colocando o seguinte: 404, finalmente Esparta vence a guerra do Peloponeso sobre Atenas, se torna a potência hegemônica de fato, até que em 378 a.C., mais ou menos, Atenas se junta à cidade de Tebas em uma coalizão contra a Esparta novamente. 371 a.C. tem a Batalha de Leuctras e Tebas então mantém a sua hegemonia daí por diante. Não vai durar muito tempo, 10, 15 anos, mas Tebas, por conta de generais importantíssimos como Epaminondas, tomam o poder da Grécia, viram a cidade-estado hegemônica dali. Não dura muito tempo, mas enfim, o que é importante a gente ver? O centro de gravidade vai mudando dentro da Grécia. Tem muita gente se matando, estão se exaurindo, estão se arrebentando ali dentro. Então, o panorama que nós temos aqui é um caos total dentro da Grécia continental e as ilhas também. O Império Marítimo Ateniense entrou no meio dessa pancadaria toda. Em paralelo nós temos a Pérsia, ela também cheia de rebelião para todo canto, Egito, Babilônia, todos os cantos do Império se esfacelando. E no meio disso nós temos um estadozinho que não apresentava perigo algum, se desenvolvendo, crescendo, na pessoa de um camarada chamado Filipe II, que era a Macedônia. A Macedônia, para os gregos, era um estado bárbaro. Por que bárbaro? De onde vem a palavra bárbaro? Porque eles falavam babá, que ninguém entendia nada, e essa palavra se tornou bárbaro, quer dizer, não civilizado. Cidadão não grego era bárbaro, porque fala babá. Só que não era só a língua babá. Julgavam também um povo sem cultura, né? Sem civilização, porque o grego eram os caras que tinham vencido o grande império persa, eram donos de uma filosofia, de um pensamento elevado e tudo mais, eram muito orgulhosos. Então os bárbaros eram incultos, sem cultura, um pessoal burro, enfim, sem estudo, sem nada. E os macedônios eram a personificação do bárbaro na visão dos gregos. Só que esses bárbaros estavam começando a crescer ali. E o que vai acontecer a partir de 350 a.C.? Vai haver uma grande mudança ali dentro, e isso eu vou deixar para um vídeo a seguir. Vamos falar da hegemonia dos macedônios, Filipe II e depois o famoso Alexandre o Grande. E aí vamos concluir a nossa série. Também vamos falar um pouquinho do período helenístico, mas aí encerramos a nossa série sobre a Grécia e vamos já iniciar a série Roma Antiga, tá ok? Gente, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fizemos um resumo breve aqui, né? Se tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa mais aprofundada, escreve aí nos comentários que assim que possível eu já respondo as suas indagações na medida do meu conhecimento ou fazemos mais 1 ou 2 vídeos aí de acordo com o desejo de vocês. Se quiserem saber sobre alguma batalha em específico, há coisas muito belas, muito interessantes no meio dessa caminhada aí, tá ok? Grande abraço para vocês, gente, tudo de bom, valeu!